Técnica Alan Ford. O conceito Alan Ford é muito simples. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão aqui nos assistindo, que tem experiência com um protocolo convencional, que fazem lá uma reabilitação total com implantes na mandíbula ou na maxila, mas não trabalham ainda com Alan Ford, após esse período conosco nessa live, eu tenho certeza que a maior parte de vocês vai conseguir já implementar isso. Então, aí vem a pergunta, eu preciso fazer um curso clínico ou um curso extensivo de Alan Ford? Claro que seria o ideal, mas para algumas pessoas que são mais avançadas, apenas uma formação teórica, ela já consegue aplicar em prática. Por esse motivo que eu vou falar hoje para você, se eu tivesse que ensinar tudo que eu sei em 1 hora e eu nunca mais ia poder falar nada na minha vida, o que eu ia falar? Essa foi a minha mentalidade para criar essa aula. Eu quero passar realmente tudo que eu sei, eu quero que aquelas pessoas que não acreditam na técnica, a partir de hoje comecem a fazer. Existem várias formas de você dar esse conceito. Você pode ficar aqui discutindo profundamente a literatura científica, a gente pode ficar discutindo os nuances de cada artigo, mas isso você pode procurar no PubMed. Então o nosso objetivo hoje aqui é passar as informações práticas para que você consiga aplicar esses conhecimentos. Fundamentação teórica mais profunda com artigo científico, a gente pode deixar isso para um outro momento, mas a gente sabe que nós estamos embasados na literatura científica e a gente precisa passar a parte técnica, como que se faz a técnica, então a gente vai focar nisso daí. Inicialmente, a gente sabe que para fazer a carga imediata, a gente precisa ter um alto travamento dos implantes, né? O tal do torque. No passado, se pensava que torque de mais era um problema e torque de menos era um problema. O tema dessa live não é falar só sobre torque, mas esse é o próximo paradigma que vai ser quebrado da odontologia, pelo corpo de evidência que está se tendo nesse momento, e já você vai entender que o torque não é tão importante. Ele é importante, hoje o conhecimento vigente, a gente busca o travamento primário, a estabilidade primária sempre de 45 newtons ou por volta de 32 newtons, mas tem trabalho científico que comprovou o Alan Ford, comparou o Alan Ford com um torque acima de 32 newtons e um torque abaixo de 30 newtons, né, por volta de 30 newtons, ou até 25 newtons em alguns casos. E se percebeu que não teve diferença estatística. Então, cada vez mais a gente busca o torque, mas não aborta a carga imediata se você não conseguir esse travamento de 45. Então, essa é uma grande informação para você começar a utilizar no teu dia a dia. Por que isso acontece? Imagina que, eu dei esse exemplo na outra live, né? Se eu tenho 2 tábuas com 6 pregos retos, totalmente retos, esses pregos eles estão dispostos de tal forma que não há um imbricamento muito forte. Eu consigo separar uma tábua da outra empregando uma força firme. Agora pense numa outra situação completamente distinta, onde eu tenho 2 tábuas, uma em cima da outra, e eu vou colocar 2 pregos inclinados e 2 pregos retos. Perceba, estou falando prego para tirar o componente espira e tirar o componente torque. Aí eu te pergunto, se eu tenho essas 2 tábuas, uma em cima da outra, com 2 pregos angulados e 2 retos, mesmo que esses pregos não tenham um alto torque, eu consigo separar a tábua? Sim ou não? O que vocês acham? Respondem nos comentários. Certamente não, porque você não tem um eixo de saída, né? Então aí que está, o Alan Ford não são apenas 4 implantes. A disposição entre os implantes faz com que você tenha um complexo. A ferrulização que você vai ter da prótese sobre esses implantes também. Então, por isso que é muito importante você entender, o Alan Ford não é sinônimo de 4 implantes. Ele tem uma conformação de tal modo que permite que mesmo com um torque mais baixo que o convencional, entre aspas, que a gente considera, você consegue ter êxito na carga imediata. Então, aquela velha conversa de que para garantir a carga imediata você precisa colocar 8 implantes, 2 na pré-maxila, 2 angulados, mais 2 transnasais e mais 2 pterigóide, isso é balela, isso não tem nenhuma evidência científica por trás disso. Isso muitas vezes traz uma dificuldade para a higienização por parte do paciente, porque a prótese fica terrível. O paciente se submete a uma cirurgia muito mais agressiva, muito mais invasiva, com um pós-operatório com mais edema, e consequentemente a gente sabe que a passividade da prótese ela é mais difícil quanto mais implante você tem, tá ok? Então vamos lá. O objetivo da técnica Alan Ford é buscar o travamento, mas ele não é situação sine qua non.
A gente quer instalar a fixação no osso de boa qualidade. E aonde que eu vou ter esse osso de boa qualidade? A gente vai ter geralmente na região do pilar nasomaxilar, do pilar canino, que é uma região de dissipação de força mastigatória. Por que essa região ela tem esse osso mais denso? Quando você mastiga, a dissipação da força ela corre para a base do crânio. E aqui são os trajetos, né? O pilar zigomático e o pilar nasomaxilar é por onde se dissipa. Onde há força, como nós todos sabemos, né? O osso que é estimulado, ele se fortalece. O osso que ele fica em desuso, ele acaba se reabsorvendo. Então nós temos esses pilares, né? O Alan Ford se baseia em seguir esses pilares. Então muitas vezes os implantes anteriores pegam a região abaixo da abertura piriforme, que também é um osso muito bom. Existe a possibilidade de bicorticalização na cavidade da abertura piriforme, a gente vai ver isso na sequência. Mas essa aqui é a estrutura por trás do Alan Ford. Lembrando que esse pilar zigomático maxilar, é onde a gente fixa as fraturas de face. Então é uma região de osso bastante denso. A gente que já trabalhou com trauma, a gente sabe que é muito comum a fixação desse tipo de fratura. Mas onde que está o osso de melhor qualidade? Quando olha a maxila, se eu olhar a maxila e o zigoma, a gente sabe que nós temos uma região oca, que é o seio maxilar. Não vou entrar em detalhes na parte científica, mas vamos entender que, de maneira geral, a região de tuberosidade é um osso tipo 4. Aí muita gente fala assim, ó, mas eu coloco o implante pterigoide, né? Vocês viram quando ele fala de pterigoide. Muitas vezes o pterigoide está aqui, ó. A pessoa coloca o implante aqui na tuberosidade, né? Então toma cuidado. Implante na túbera é uma coisa, implante pterigoide é outra. São coisas distintas. Mas temos uma tendência a ter o osso tipo 2 na região do pré-maxila. E essa região ela vai ficando mais mole em relação à região posterior. E no corpo do zigoma é mais comum também osso tipo 1 e tipo 2. Então a técnica Alan Ford, ela segue se mapeando aonde estão as maiores densidades ósseas na face, e daí se concebeu o conceito Alan Ford, que eu vou explicar já já. Mas enfim, essa aqui é o desenho da topografia da qualidade óssea. O Alan Ford Standard, ele preconiza que você angule, você tangencie os implantes na parede anterior do seio maxilar. Dessa forma, a gente consegue colocar implantes mais longos, a cabeça dos implantes mais posteriores e o ápice do implante chegando aqui na região do pilar canino, que é uma região de excelente qualidade óssea. Então essa é o preceito mais básico da técnica Alan Ford. Sabendo disso, o que eu tenho que saber na sequência? Qual que é a possibilidade de carga imediata mais fácil, na mandíbula ou na maxila? Geralmente a gente acha que é na mandíbula, né? A gente vê muita frequência o dentista falar assim, carga imediata eu só faço na mandíbula, na maxila eu não faço. Ele cria um modelo mental, desde a especialização, onde se cria esse conceito de que carga imediata é somente na mandíbula, o que é um erro. A gente faz de rotina, temos embasamento científico robusto sobre carga imediata em maxila, e só não faz quem não entendeu ainda, quem não teve acesso a esse corpo de evidências, tá? Vamos lá, como que funciona para você avaliar o teu paciente para fazer a técnica Alan Ford Standard? Inicialmente, quando você tem a tomografia, você vai ver aqui, ó, que o formato da crista, geralmente você tem uma região que no ápice da crista, que é uma lâmina de faca, e você sempre imagina a colocação do implante pela crista. Aí você imagina assim, preciso colocar um bloco nessa região aqui para ganhar mais volume e depois colocar o implante na crista. E aí que está a primeira sacada que a gente vai falar para vocês, que é entender o approach palatino, né? O que é o approach palatino? Ao invés de você pensar a nível de crista e a nível de enxerto, você vai pensar em colocar o teu implante entrando pela face palatina do rebordo. O que chama approach palatino, né? Approach em inglês significa abordagem, abordagem palatina, porque você vai entrar o teu implante na região da face palatina do rebordo. Aí a dúvida mais frequente, e é uma dúvida racionalmente factível, é você imaginar, tá, professor, mas peraí, e essas espiras palatinas? Eu entendo, é uma ótima pergunta. Na aula passada, a gente falou um pouquinho, quem não assistiu, ficou gravada no meu Instagram, pode assistir depois, a diferença entre implantes dentários, que é uma coisa, e técnicas de ancoragem.
Técnica Alonfor zigomático é uma técnica de ancoragem. Então, alguns preceitos que você tem da implantodontia, entre aspas, convencional, eles precisam ser desconstruídos. E aqui vai o primeiro. Nas técnicas de ancoragem, como a gente vai trabalhar com as próteses do tipo protocolo, que são as próteses dento-gengivais, você não precisa ter 100% do teu implante totalmente intraósseo com as espiras cobertas. Por que isso acontece? Nesse caso em especial, tem bastante literatura comprovando isso. Como a mucosa palatina é uma mucosa altamente ceratinizada e espessa, nós não temos deiscências teciduais, tá ok? Mesmo a longo prazo, você não vai ter desenvolvimento de deiscência ou periimplantite nessa região. Eu diria que a região mais segura da boca para você deixar as espiras expostas é a região do palato. Então você pode fazer isso sem medo. Muitas vezes a gente coloca um implante, às vezes fica 1/3 do implante na região cervical, por palatino, sem cobertura óssea. Você vai suturar esse tecido gengival palatal naquela região, isso vai cicatrizar e não vai dar nenhum problema. Então esse é o primeiro paradigma que você quebra. Quando você entende a importância do approach palatino, a tua capacidade de visualizar as possibilidades já aumentam. Então isso aqui é fundamental. Então vamos lá, desde o começo. Alonfor, 4 implantes, tem que ser implantes angulados. Alonfor com implantes retos não é Alonfor, precisa ter uma angulação de 30 a 45 graus entre eles. Os implantes anteriores você vai fazer com approach palatino, a gente está mostrando aqui agora. E os implantes posteriores, como que a gente fazia antes, né? Uma situação como essa. Se faríamos ou bloco na região anterior ou levantamento de seio bilateral, aí se colocaria aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 implantes, pelo menos, não raramente as pessoas colocam, às vezes, 7, 8, já vi protocolo com 12 implantes, né? Um absurdo, mas tem. E daí se esperava cicatrizar e depois se fazia a reabertura e a prótese. Como que é na técnica Alonfor? Vamos entender que eu tenho aqui, ó, essa região mais central, que está aqui explícita em amarelo, que é a região onde o osso tende a ser mais denso. Claro que não há uma dicotomia como está explícito aqui, isso aqui é um diagrama conceitual, mas a mensagem que você tem que entender é a seguinte: a região posterior, região de tuberosidade, e a região aqui próxima à região de pré-molares, eu tendo a ter um osso mais mole, um osso de baixa densidade. Já na região da pré-maxila, na região anterior, abaixo da abertura piriforme, a tendência é que esse osso tenha uma densidade maior do que a região posterior. Então qual que é a grande sacada da técnica Alonfor? Quando você vai inclinar os implantes distais, você vai entrar com o teu implante no osso mole. Às vezes, quando você instala esses implantes, você até se preocupa. Você começa a colocar o implante entrando meio mole. Conforme você vai penetrando na osteotomia, ele começa a ancorar no osso de maior densidade, região do pilar canino, e começa um aumento progressivo e abrupto de travamento. Então, eu entrei no osso mole, mas o meu objetivo, não estou nem um pouco preocupado com esse osso aqui. O que importa é que ele vai pegar a parte intermediária e principalmente apical. É lá que vai ocorrer o travamento do implante, tá? E os implantes anteriores, a gente vai utilizar o approach palatino. Coloquei esses implantes, obviamente que nós temos os pilares angulados, e perceba o seguinte: as empresas cada vez mais investem em mini pilares cada vez mais angulados, tá ok? Então assim está lançando de 45 graus, a tendência é lançar mini pilares mais angulados ainda. Obviamente que outras empresas também têm, a gente trabalha atualmente com assim, mas todas as empresas hoje já estão produzindo ou planejando mini pilares mais angulados, especialmente para situações de técnica Alonfor. Trabalhar com mini pilar sempre é importante, todo mundo já sabe, não tem por que você usar UCLA, né? Sempre você colocar o mini pilar, você melhora o assentamento da peça, facilidade de moldagem, você melhora a questão biológica, né? Entenda o seguinte, ó, gengiva, ela se adere muito bem em titânio e zircônia, basicamente. Então, por esse motivo que esse intermediário ele tem que ser instalado, o mini pilar tem que existir nos casos de protocolo dentário, tá?
Aí você vai lá e coloca a prótese por cima, prótese tipo protocolo, e você vai ter uma situação semelhante a essa. Professor, não vai ter problema de perda óssea na distal? Não tem. O que eu estou falando não é mais a questão de você achar que tem. Não, já tem. Vocês não vão conseguir ler aí, mas nós temos revisões sistemáticas de literatura mostrando que não há perda óssea. Não tem nenhuma possibilidade de você ter um aumento de reabsorção óssea na distal. Por quê? Porque há uma ferrulização. Quando o implante está inclinado, mas ele faz parte de um complexo, a biomecânica é diferente de você colocar um implante unitário angulado e botar um unitário angulado. Estamos falando aqui de um sistema, de um complexo. O sistema Alonfor, os implantes ferulizados, que geralmente trabalham com barra metálica, tem colegas que trabalham só com uma peça em acrílico, né? Não gosto muito, mas é possível, tem bastante pessoas que fazem dessa forma. Entenda uma coisa, a diminuição do cantilever é mais importante do que manter os implantes retos. Olha que interessante isso. Outra coisa importante, você vai notar que vai ter aqui, ó, especialmente dentista, mas também muitos pacientes, vão erguer a mão, vão falar assim, mas o doutor, só com 4 implantes dá certo? Né? Essa é uma pergunta muito frequente das pessoas que trabalham que iniciam a técnica Alonfor e pegaram aquela velha forma de fazer lá com os 6 a 8 implantes totalmente paralelos, né? Para responder essa pergunta, eu vou voltar aqui um pouco mais. O trabalho de Brånemark, o grande gênio, inventor, o cara que descobriu a ossa-integração, ele pesquisou por 10 anos reabilitações com 4, 5, 6 implantes. E ele percebeu, olha que interessante, que não houve diferença estatística entre as reabilitações com 4, 5 ou 6 implantes. Olha só, isso aqui é antigo, tá? Isso aqui é de 95. Então, esses paradigmas que tem, que as pessoas falam que não tem estudo suficiente, o Dr. Paulo Maló, que foi o criador da técnica Alonfor, ele começou a pesquisar essa possibilidade em 1990. Ele começou estudando na mandíbula, parte de biomecânica, aí ele fez os casos na mandíbula. Quando ele foi para a maxila, naquela época, 96, não se tinha os conceitos de subfresagem como nós temos hoje. Então naquela época ele teve uma queda, uma diminuição no índice de sucesso na maxila, 70% de sucesso. Aí ele começou a rever subfresagem, desenho de implante. Na época ele criou a patente do Nobel Speed, né, que foi um implante, que foi o primeiro implante destinado para uma subfresagem mais agressiva. Depois a indústria toda se baseou nesse conceito para criar outros tipos de implantes. Em 2001, publicou o Alonfor um estudo retrospectivo e a linha do tempo foi só evoluindo, o conceito Alonfor zigoma, trabalhos retrospectivos, e hoje nós temos vários trabalhos muito bem estruturados, dando sucesso aí de 95% a 98%. Tem trabalhos mostrando até que quando você faz a carga imediata, a perda óssea marginal é menor do que você sepultar o implante. Olha só, não é questão de você fazer a carga imediata só para benefício imediato do paciente. Não, tem menos perda óssea nesses casos. Olha que interessante. E para finalizar, dentro da hierarquia que nós temos de níveis de evidência, onde no topo da pirâmide nós temos as revisões sistemáticas, né, que são os trabalhos, um compilamento de trabalhos, nós temos aqui no Alonfor várias revisões sistemáticas de literatura demonstrando a técnica Alonfor com uma taxa de sucesso por volta de 95%. Mas isso aí é bom ou é ruim? Isso é excelente, né? Isso se você fizer enxertia óssea, colocar os implantes, você não vai ter uma taxa maior do que 95% ao longo de 10 anos. Você pode ter certeza que não é tão simples assim. Estou falando de casos totais, tá? Então, a gente vai olhar aqui agora um pouquinho que a qualidade das fixações é mais importante do que a quantidade. Osso-integração é uma questão qualitativa. A imagem da TV está espelhada. Eu sei, estou tentando inverter aqui na tela do Instagram, mas eu não consegui. Se alguém souber como fazer isso, me avisa que eu procurei aqui, mas não encontrei, tá? Enquanto isso, vamos assim mesmo. Outro benefício da técnica Alonfor. Pessoal, olha, essas imagens não precisam de espelhamento, né? Você consegue entender.
Então a gente sabe que a distância entre os implantes está muito estabelecida. Eu não posso deixar o implante muito unido, muito encostado um no outro. Eu não tenho vascularização, a gengiva, o tecido ósseo fica muito restrito. Então quanto mais longe um implante do outro, melhor. Uma situação como essa, vários implantes um do ladinho do outro, isso aqui traz uma dificuldade de higiene do paciente, isso gera mais perda óssea. Ao passo que um Alonfor, com os implantes espaçados, né, apenas 4 implantes, mas implantes bem ancorados, esse sistema vai dar mais previsibilidade do que este. Então esse é um grande benefício da técnica Alonfor. Osso-integração é uma questão qualitativa, tá ok? Olhem só a capacidade de higiene do paciente com uma prótese dessa, com 8 implantes, ou a capacidade de higiene do teu paciente com uma prótese dessa. O que é mais fácil para se higienizar? Se você fosse fazer, como eu fiz, implante na minha avó, eu fiz na minha avó, você faria uma prótese dessa ou faria uma prótese dessa? Na minha avó, eu fiz uma prótese dessa. Inclusive, sofreu com enxertos ósseos, perdeu enxertos ósseos, fez implantes, perdeu implantes e eu resolvi com a técnica Alonfor Standard, sem implante zigomático, tá ok? Na mandíbula temos um benefício muito nítido também, quando você angula os implantes, você tem aí uma diminuição substancial do tamanho do cantilever, então com isso você melhora a biomecânica da peça e obviamente traz benefícios ao paciente. Ponto-chave da técnica Alonfor, procurar a bicorticalização. Como assim? Onde que eu vou ter cortical, né? Na maxila? Eu vou ter cortical na região da parede introducente maxilar, no topo da crista, na região da abertura piriforme. Basicamente, são os locais que eu vou ter as corticais. Quando você faz a técnica e você busca ancorar esses implantes nas corticais, você aumenta ainda mais a estabilidade desses implantes, tá ok? Então, como que eu faço para fazer o tangenciamento? Essa é a pergunta mais importante, talvez, do implante distal, né? Talvez as pessoas que estão começando no Alonfor sempre se questionam: como que eu faço para colocar esses implantes distais tangenciando o seio maxilar? E aqui vem outra mudança de paradigma. Quando você faz enxerto ósseo, é importante você manter totalmente íntegra a membrana sinusal. Você vai descolando com calma para não ter o rompimento, porque você vai adicionar aí dentro um biomaterial. No caso do Alonfor, que não vai haver enxerto ósseo, você quer fazer o tangenciamento, você pode fazer uma pequena abertura, uma antrostomia pequenininha, para você sentir com o auxílio de uma sonda milimetrada aonde que está o tangenciamento dessa cortical. E muitas vezes você pode, se quiser, até demarcar aqui com um instrumento, onde é que está essa demarcação, você pode fazer como se fosse um levantamento de seio pequenininho para ir lá e descolar, sem sombra de dúvida. Existe uma variação da técnica chamada implante transsinusal, onde a gente entra na cortical, cai no seio maxilar e volta para a cortical, para o osso da região nasomaxilar. Então tudo isso está publicado e é possível de ser feito. Então é importante você tangenciar o máximo que você puder, especialmente nos casos extremos, né, esses implantes distais. Já na região anterior, o outro mito que temos que quebrar aqui é que a abertura piriforme, essa cortical da abertura piriforme, ela pode e muitas vezes deve ser transpassada para você ter o ápice do implante ancorado nessa cortical. Mas professor, não tem problema eu entrar lá alguns milímetros na cavidade nasal? Nenhum, né? Como nesse caso aqui, ó, se você olhar o corte tomográfico aqui, ó, você consegue ver? Aqui está uns 2 milímetros dentro da cavidade nasal, tá? Não traz problema nenhum ao paciente. Você consegue colocar um implante usando toda aquela dimensão vertical e esse ápice fica ancorado num osso de excelente qualidade, ok? A subpresagem é um preceito que hoje todos nós utilizamos na implantodontia convencional também. Eu acho que quanto a isso ninguém tem dúvida, né? Que é sempre a tua perfuração, ela tem que ser menor do que o tamanho do implante. Então, para a gente resumir essa parte inicial, já vou mostrar caso clínico na sequência. Técnica tradicional, mais de 1 ano de tratamento, Alonfor 3 dias. Cirurgias, técnica tradicional, 3 cirurgias. Enxerto ósseo, faz implante, faz reabertura. Alonfor, 1 cirurgia, carga imediata e está resolvido.
Osso utilizado, osso enxertado, cada um tem sua preferência. Banco de ossos, biomateriais, osso autógeno, que é o padrão ouro. Então, cada um tem sua preferência. No Alonfor você vai usar o osso nativo do paciente, o osso que o paciente já tem. Qualidade do osso. No osso enxertado, às vezes a qualidade é razoável. Às vezes você consegue uma boa qualidade óssea e às vezes nem tanto. Às vezes você coloca o implante, ele entra em função, passa alguns meses, o paciente vem com o implante na mão, né? Já no Alonfor, ele vai lá no osso, a qualidade é excelente, porque é o osso do próprio paciente, né? O osso que já existe lá. Taxa de sucesso dos enxertos ósseos, no caso de ilíaco, quando você faz a reconstrução total, 90%. Já nos casos do Alonfor, 95% ou 97%. Então, e por último, a facilidade de higienização de uma prótese dessa. Difícil, e aqui no Alonfor é facilitado, porque nós temos 4 implantes vai gerar 3 pontos internos para passar o superfóssil. Lá no cantilever ele vai fazer uma abraçada, ele vai laçar por trás e vai fazer a limpeza da peça, tá ok? Então é isso aí, vamos avançar aqui. A técnica Alonfor é simplificada, mas não é simples. Vamos entender por quê. Na aula passada eu expliquei para vocês também a importância de trabalharmos com próteses dento-gengivais, restabelecer não só o arcabouço dentário, mas também as estruturas gengivais que se perderam. Todo o suporte labial da região inferior do nariz é dado pela região do rebordo alveolar e também com os dentes. Então, por esse motivo que estamos falando de maxila atrófica, grandes perdas de tecido duro e tecido mole, precisam ser tratadas com próteses dento-gengivais em 99% dos casos. Não trate a exceção como a regra, tá ok? Então a sequência, preparo protético convencional, meu amigo Maurício Mota, na minha opinião, é o cara que mais sabe fazer e ensinar planejamento reverso, né? Então o Alonfor, ele não tem nenhuma diferença da técnica tradicional no que tange ao preparo protético prévio, né? Os parâmetros estéticos e funcionais. Preparou o paciente proteticamente, aí você vai entender que o Alonfor ele tem 3 modalidades. Temos o Alonfor Standard, onde 4 implantes convencionais são instalados, atrofia mais inicial. Atrofia mais moderada, eu vou ter o Alonfor híbrido, onde eu vou ter 2 implantes convencionais e 2 implantes zigomáticos. E o grau mais grave de atrofia, os casos mais severos de todos, eu vou ter 4 implantes zigomáticos. Então esse é o conceito Alonfor na sua totalidade. Fernando, então eu trato 100% dos casos com a técnica Alonfor? Sim, você vai tratar 100% dos casos dentro do conceito Alonfor, tá ok? É um crime botar um 5º implante? Não, mas é aquilo que eu falei, esporadicamente você tem espaço para um 5º implante, ter um dos implantes tem um tratamento péssimo, você ficou com um implante com instabilidade, bota o 5º implante, não é algo como se fosse uma regra que você não pode ferir, mas saiba que isso é exceção. A regra é que com 4 implantes você reevita os casos sem enxerto ósseo. Vamos falar um pouquinho da parte cirúrgica. Como saber, a parte mais crítica de todas é saber, que todo mundo tem dúvida, é como colocar esses implantes distais, né? O implante anterior com upload palatino é muito fácil de entender. Você consegue ver a maxila de cima para baixo, você vai lá, você consegue perfurar. Agora, os implantes distais é onde as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Então, como que a gente faz para fazer esses implantes na região distal? Eu já vou falar, mas antes disso, eu quero que você entenda o passo mais importante antes de iniciar a perfuração. Eu queria que vocês me falassem aí nos comentários se você pudesse fazer apenas uma foto do teu paciente que você vai operar. Vamos imaginar uma situação hipotética. Você vai operar um paciente amanhã e você só pode ver uma foto do paciente. A tomografia e uma foto clínica. Qual que é a foto que você gostaria de ver antes de operar o paciente? Coloca nos comentários aqui, tem alguma ideia em relação a isso, que eu vou tomar uma água. Já vou voltar no que eu falei, tá? Na foto. Se você perde um implante distal,
que você vai fazer? É muito raro acontecer, mas se acontecer, e em algum momento da vida vai acontecer, o paciente chegou 3 meses depois. Outra coisa, tá? Detalhe, nunca espere mais do que 3 ou 4 meses para você rever o paciente. Porque um implante que não se integrou em 3, 4 meses, ele não vai mais se integrar. Então, fiz um All-on-4, o paciente voltou, 3 meses depois, eu vou retirar a prótese, um dos implantes está solto. Puxa, perdi o implante distal. O que eu faço? Eu vou lá, faço uma tomografia nova, ou se tiver bastante osso, já faço um outro implante na distal ou anterior a esse implante perdido. Ou nos casos mais, você não tem noção se vai ter espaço, faz uma tomografia nova para mensurar a perda óssea que você teve ali, e você vai refazer esse implante. Se não tiver condição de refazer esse implante anteriormente ou posteriormente, em relação ao implante perdido, aí você vai fazer um implante zigomático. Então, por isso que é importante você dominar o All-on-4, mas saber que o All-on-4 você vai dominar, você vai conseguir resolver talvez 70% dos teus casos sem enxerto ósseo. E vai sobrar 30% dos casos, que vai ser os casos de maxila mais atrófica ainda, que vão direto para o zigomático, ou técnica híbrida, ou para resolver potenciais insucessos da técnica All-on-4, que felizmente é muito raro. Mas quando acontece, a gente resolve e faz a carga imediata. Eu nunca tive nenhum paciente que voltou para a dentadura. Todos os pacientes fizeram a cirurgia, tiveram sucesso, ou raramente os que perderam, eu refiz o implante que ele perdeu e fiz a carga imediata para ele em 3 a 4 dias e dava para edição fixa novamente, tá? Então, essa é a questão. Vou voltar agora para o que eu estava falando. Se eu pudesse fazer apenas uma foto do meu paciente antes da cirurgia, essa foto seria sorrindo sem a prótese. Por que isso? Você pede para ele tirar a prótese, você pede, Dona Maria, dá um sorriso bem forte para mim agora. Aquele sorriso bem forçado mesmo. E você vai ver se ela mostra a gengiva. Por que isso é importante? Porque antes de colocar o primeiro implante, você vai fazer isso aqui, ó. Nivelamento ósseo. Um erro catastrófico que pode acontecer em qualquer protocolo é o paciente sorrir e mostrar a transição da prótese em relação à gengiva natural dele. Então nós temos que nivelar esse osso. Como que a gente faz esse nivelamento? Brocas tradicionais que você tem aí, Maxi-Cut, ou broca, aquela pera invertida. Olha esse caso aqui, ó. O paciente dá um sorriso sem a prótese, você vê lá uma exposição gengival acentuada, né? Então nesses casos é necessário fazer um nivelamento ósseo. Olha só essa tomografia aqui, ó. Paciente mostrando a dentadura bem precária, né? Foi colado aqui com super bonder, sorriso invertido, exposição de gengiva na região posterior. Quando eu olho a tomografia aqui, eu percebo que na região anterior eu consigo colocar meus implantes com upload palatino, né? Eu tenho aqui uma altura razoável, 15 milímetros, eu posso nivelar aqui pelo menos uns 4 ou 5 até. E aqui na região posterior, eu vou nivelar até onde? Como ela tem essa deficiência, essa exposição aumentada, eu vou nivelar até chegar no seio maxilar. Como que eu sei que eu estou chegando no seio maxilar? Você vai chegar pela transparência, não sei se vocês conseguem ver aí pela proximidade. Aqui é inicial, o rebordo descolado, e aqui ó, tem uma região mais azulada. Não sei se vocês conseguem ver essa região aqui. Deixa eu puxar a imagem aqui, peraí. Vamos fazer um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Você consegue ver que essa região aqui, ó, tem uma região mais azulada, ó. Aqui eu já sei que é o seio maxilar. Então eu fiz uma redução ao máximo que eu consegui. Como que eu vou fazer para nivelar isso daí de outra forma? Não tem, você precisa nivelar o osso. Então aqui está os implantes instalados, técnica All-on-4. Se você ver aqui, ó, o seio maxilar, ó o seio maxilar aqui, ó. Eu nivelei até a cortical do seio maxilar. Então se eu passar uma linha reta, ó, todo esse osso aqui, ó, foi daqui para baixo foi removido. E eu coloquei os implantes com a angulação e o caso resolvido com carga imediata. Como que eu faço para não me perder nesse nivelamento? É muito importante, né? Às vezes eu vejo, especialmente quem está começando, a pessoa pega a broca e faz vai fazendo parelho, assim, vai de um lado até o outro, né? Vai desgastando como se fosse de um molar até outro molar. Aí você perde a referência. O que é importante você fazer para não perder a referência? É você fazer isso aqui, ó. Você pode fazer alguns nichos no osso do rebordo como um todo, né? Aprofundar uma broca ali de quanto você quer tirar. Por exemplo, a sua broca lá tem 5 milímetros. Aí você vai lá e faz uns nichos de 5 milímetros
e depois você une tudo, aí você não se perde. Né? Outra possibilidade, você faz o nivelamento do N-arco primeiro, aí você tem o arco não osteotomizado como controle. Então aí depois que você fez esse lado, você faz o outro, né? Porque às vezes, especialmente quem está começando, você tem uma altura reduzida, você vai desgastando, quando vê sobra 5 milímetros. E aí, vai botar um implante como? Então também é um erro bem grave, né? Não tirar osso é um erro grave, tirar demais também. E isso tudo aqui, ó, você vê na tomografia e vê lá na linha do sorriso. O paciente sorri 3 milímetros, você tem que nivelar pelo menos uns 5, sempre para mais. Quando você acha que está bom, nivela um pouquinho mais, né? Então é isso aí, nivelamento ósseo, tá? Você vai notar que vai sobrar tecido gengival após o nivelamento. Então o que é o sinal que você fez um bom nivelamento? É a quantidade de tecido mole que sobra, né? Então você vai tirar muitas vezes, você tira uma fatia até considerável. Um erro muito comum também é você deixar esse excesso de tecido mole e depois a região fica muito volumosa no palato, né? O paciente se queixa naquela região também. Então você pode tirar certinho o tanto que precisar para fazer uma boa sutura e ter uma boa coaptação dos bordos da região gengival. Tá ok? Então tá, resumindo. Olhei no paciente sorrindo sem a prótese, fiz o meu nivelamento. Primeiro passo que a gente vai fazer, vamos fazer a orientação transcirúrgica. Por que o cirurgião se perde na cirurgia? Quando ele perde a orientação espacial anatômica, é onde começam os problemas, né? No zigomático, ele coloca o implante na órbita, né? Isso não vai acontecer com quem é nosso aluno. A gente ensina o aluno a não se perder. A orientação que você vai ter transcirúrgica, ela é importante. Como você vai fazer isso? Através dos pinos guias, né? Paralisadores, é uma forma, ou através da guia Longford. Eu, didaticamente, eu cito a guia Longford, até fiz alguns casos, mas não é o tipo de guia que é a minha preferida. Cada um tem suas preferências, tá? Eu vou mostrar os dois jeitos e você escolhe aquele que você gostar mais. Olha essa imagem aqui, ó. O que você acha desses implantes? Aqui foi uma aluna nossa de especialização, na época que eu dava especialização, há muitos anos atrás, talvez uns 7 anos atrás, fez a perfuração inicial. Professor, dá uma olhada se está boa essas angulações, né? Aí eu cheguei para avaliar o paciente e a visão da aluna era essa. Mas eu, que cheguei de fora e olhei a face do paciente, estava assim, ó. Estava de lado. Então, por que isso acontece? Porque quando você coloca o pino guia inicial, você está ali como se fosse um zoom in dentro da boca. Você está olhando dentro da boca. E às vezes você perde a referência da face. Então é muito importante você fazer a perfuração inicial, você sair do campo operatório, né, abrir o campo fenestrado, você tem que estar olhando o olho do paciente. E você olha para a face do paciente e veja se está condizente a posição das perfurações iniciais com a face, como aqui não estava. Ó. Então, esse implante que era para ser angulado, ele está reto. O que está angulado são os dois anteriores. Então, essa orientação espacial, ela precisa ser feita tanto na mandíbula, quanto na maxila, quanto no zigomático. Isso é um dos aspectos chaves para você não se perder na hora da cirurgia, especialmente quem está começando. Então, aqui estou eu operando, coloco o pino, você vai ver, eu botei os dois pinos guias ali, olho de baixo, olho de lado, olho de trás, eu estou olhando de vários ângulos. Depois que eu definir que é aí, ou não, se não for, eu vou lá e corrijo. Se for aqui mesmo, eu só vou lá e prossigo a minha osteotomia. Então essa orientação espacial facial, ela é imprescindível, tanto na maxila quanto na mandíbula. No caso como esse, ó, coloquei o pino guia bem na região central, não é aqui que vai ser o implante, eu botei esse pino só para ter a localização e me basear no espaço. É aí, pronto, está feito. Então, outra forma que você tem, ao invés de botar o pino guia na região central, é já fazer um implante, no caso o implante do 11, esse implante já é a localização. Você vai lá, faz a perfuração, sai do campo, olha para a face do paciente e continua a cirurgia, tá ok? Outra dica importantíssima, talvez a dica mais importante dessa live, fora a questão do nivelamento, e eu vou falar depois do tangenciamento, mas aqui ó, é a posição que você segura o teu contraângulo. A pior forma que tem para fazer, que é o que a maioria faz, é pegar o contraângulo desse modo aqui
e perfurar meio que de lado do paciente, né? Como se fosse assim, ó, né? Só para... Essa unha aqui não é minha, tá? Essa aqui eu pedi para minha secretária segurar para eu fazer a foto, só para não ficar, vocês acharem que eu tenho unha assim. Mas enfim, eu estou olhando a maxila de lado, eu não consigo ter a noção do approach palatino. Então o que é a nossa indicação? É que você inverta o contra-ângulo e olha a maxila de cima. Você vai fazer a perfuração de cima. Com essa visão, você vai ter uma visão total de todo o arcabouço da maxila. Você vai ver que a maxila ela tem a sua face palatina do rebordo olhando para você. E é ali que você vai fazer a perfuração. Ok? Então é muito importante você inverter a posição no contra-ângulo para que você tenha essa posição. Então esse é o jeito errado de fazer. Ó. Tem que inverter. Colocou o pino guia, você vai pedir para o paciente fechar a boca. Por quê? Você tem que se basear também pelo antagonista. Outra dica, colocou o pino guia, tira todo o afastador da face, pega o lábio do paciente, solta o lábio e tenta imaginar como é que está a relação desse pino guia com o lábio. Se esse pino guia está dando muito suporte para o lábio, ele está quase que na posição do dente. Você sabe que você tem que angular para trás. Se esse pino guia, ao fechar a boca, está muito para dentro, os dentes de baixo estão lá para frente, você vai angular um pouquinho para vestibular, para mitigar a discrepância maxilomandibular, para deixar a prótese mais fina. Tá ok? Então vamos lá. Próximo passo são as perfurações, né? Então aqui eu defini esse pino guia está alinhado com a face. Eu vou fazer duas perfurações paralelas a esse implante central, esse pino guia central. Então aqui não tem muito segredo, coloquei os dois pinos guias, chequei a relação facial, chequei a relação anteroposterior, a angulação dele, defini que é a minha perfuração. Então, importante, não saiam fazendo um implante por vez. Ah, vou colocar um implante aqui, outro implante aqui. Não, não. Você tem que ver o frame total. Instala as quatro perfurações, coloca os 4 pinos guias e depois você vai ter a visualização total da arcada dentária, com os implantes ainda não instalados, com as perfurações iniciais. Então isso que eu falei, ó, você vai entrar no osso mole, você vai sentir na sinestesia da mão, da perfuração. Você vai entrar no osso mais mole, você vai aprofundando e quando você vê, você começa a pegar o osso mais denso na região do pilar nasomaxilar. Então aqui é um caso muito antigo que eu perdi a carga imediata. Na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, isso aqui já faz uns 12 anos talvez, mais ainda. Eu achava que quanto mais para trás esses implantes, melhor. Não é. Em alguns momentos, mesmo que você tenha um osso nessa região, você tem que colocar a perfuração mais na região central e esse implante inclinar mais para frente, porque é ali que está o osso com melhor qualidade. Outra dica transcirúrgica, procurem sempre enxergar isso aqui, ó, o pilar canino. Depois que você faz o nivelamento, você consegue ter um vestígio nessa região aqui de onde é o pilar canino. Se eu sei que o pilar canino me dita onde estava previamente o canino, eu sei que atrás dessa região estaria o primeiro premolar. No alloform, você tem que conseguir colocar os seus implantes distais, com que eles saiam pelo menos na região do primeiro premolar. Aí você pode ter um segundo premolar e um primeiro molar de cantilever. Isso biomecanicamente está muito estudado, está completamente comprovado que funciona, que é o ideal. Então sempre faça uma investigação no rebordo para você saber onde entrar na parte distal. Se você identificou onde está o pilar canino, algumas vezes dá, outras não dá, e você coloca o implante distalmente ao pilar canino, você ganhou o jogo. Porque geralmente a montagem dos dentes é da posição óssea ou para frente, né? Raríssimos os casos você vai ter um paciente com uma protrusão maxilar que você precisa fazer um recuo. Até existe caso, mas é exceção. Geralmente você vai fazer a montagem para frente. E esse implante distal também, você tem que levar em consideração que se essa região aqui você perfurou e tem osso no ápice desse pino guia, então quer dizer que se eu mirar no ápice desse pino guia, geralmente vai ter osso também. Mas você pode definir que você quer mirar na vestibular ou um pouco mais para a região externa. Cada caso, cada conformidade de maxila vai ditar como tem que ser esse tipo de angulação. Mas basicamente você se baseia o trajeto pelo esse pino guia anterior, ok? Com a guia Alonfor é a mesma coisa. Você vai instalar a guia
ao invés de colocar aquele pininho inicial, você vai colocar a guia, vai sair, vai olhar para a face, você vai ver a inclinação desse pino, dessa guia Allofor. Você vai olhar sagitalmente também, que ela tem uma regulagem que ela faz esse movimento aqui, ó, para baixo e para cima, né? Então você vai deixar isso aqui paralelo ao rebordo. E a partir daí você vai usar como uma guia de referência para fazer as perfurações iniciais e as perfurações distais. Como eu falei para vocês, não tenho utilizado muito esse tipo de guia, não sinto falta, mas é uma alternativa para aquelas pessoas que se sentem mais confortáveis pelo fato de poder, como ela é flexível, né? Você abre e fecha ela, aqui tangenciando aqui o rebordo, então ela pode te dar alguma orientação adicional em alguns casos. Então esse é o frame que a gente acredita que é a melhor forma. Coloque os 4 pinos guias e defina com a face, com a relação entre os implantes, e a partir daí sim você vai para a broca 2. No meu ponto de vista, tem gente que faz, vou fazer o implante do 11, vai lá todas as brocas, 1, broca 2, 2 para 3, 3, coloca o implante do 11. Aí agora vou para outro implante. Além de ser mais demorado, que envolve uma troca maior de brocas, dessa forma você perde a oportunidade de fazer correções olhando o todo. Então, por esse motivo que a gente gosta de fazer os 4 pinos guias, e aí nesse momento você pode fazer as correções. Esse aqui eu posso deixar um pouco mais para vestibular, você olha sentido frontal, sentido antero-posterior e consequentemente você tem uma margem para fazer correções, tá ok? Então, alguma dúvida até aqui, pessoal? A nossa live está voando, ó, faltam 10 minutos apenas. E eu não passei nem metade, acho que eu tinha para falar. Mas tudo bem, a gente pode falar em outro momento se não conseguir acabar aqui. Eu vou só passar direto para os casos clínicos. Enquanto isso, quem tiver alguma pergunta, vai colocando aí que eu vou só pular um pouquinho aqui para a gente conseguir chegar na parte clínica, na parte mais prática. Aqui, ó, esse aspecto aqui é muito importante, ó. Como que eu faço para identificar a parede do seio maxilar? Pergunta aí, ó, do doutor Edson. Doutor Edson, excelente pergunta. Eu vou voltar nesse assunto agora. Essa região aqui é a região chave para a gente saber onde está a parede do seio maxilar. Existem 3 formas de você saber identificar essa parede aqui, tá? 3 formas. Primeira delas, por transparência. Como assim? Quando você faz o retalho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, eu vou aproximar a câmera porque isso aqui é bem importante. Ó, aqui ó, eu fiz o nivelamento ósseo, aqui está o pilar canino, você percebe que aqui tem uma região mais azulada? Dá pra ver aqui? Aqui assim ó, aqui como o osso nessa região do seio é fina, eu consigo por transparência saber que aqui está o seio maxilar. E como eu defini que o pilar zigomático está aqui, eu entrando posterior ao pilar zigomático, eu estou em primeiro pré. Primeiro pré ganhei o jogo. Então uma das formas que tem é você fazer a avaliação por transparência. Muitos casos você não vai conseguir, não vai aparecer assim, o osso está mais espesso, você não tem essa visão. O que você vai fazer daí? Você vai fazer uma pequena perfuração. Como assim? Você vai fazer uma janelinha no osso e você vai colocar ali, aqui no caso estou colocando uma cureta, né? Aquela cureta de alvéolo. Mas você pode colocar uma sonda milimetrada e aqui você vai conseguir sentir até onde vai a parede dentro do seu maxilar. Tem problema eu colocar esse tipo de... fazer essa pequena abertura? Porque assim, ó, vamos imaginar o seguinte, na cabeça do nosso dentista, vamos dizer assim, que não entende o conceito Allofor, sempre que se fala em aberturas de seio maxilar, ele está pensando em fazer a colocação de enxerto, né? Ah, isso aqui lembra muito o levantamento de seio maxilar, então ele já associa a isso aqui a colocar o biomaterial. Para eu colocar o biomaterial, eu tenho que ter como se fosse essa membrana intacta, né? Mas nesse caso, como você não vai colocar biomaterial, não tem problema você fazer uma pequena perfuração se você está em dúvida, ok? Então você vai lá, faz uma pequena janela, faz o tateamento ali e coloca o teu implante sem problema nenhum, ok? Outra coisa,
Aqui é um caso que eu fui tirar um cisto dentro do seio maxilar e propositalmente eu fiz uma grande abertura. Mas esse caso aqui é só para ilustrar que a gente evita grandes aberturas do seio maxilar, mas às vezes uma pequena abertura para você ter certeza onde está o teu implante, ela vai ser, digamos assim, sem nenhum tipo de consequência para o teu paciente em relação ao benefício que vai trazer, de colocar um implante perfeito, com uma boa ancoragem, totalmente intraósseo e sem estar solto dentro do seio maxilar, tá ok? Então essa aqui é a questão. E por fim, a terceira forma é se basear pelos alvéolos, né? Então algumas vezes você vai ver que tem cirurgias que você tem que fazer extração dentária, você vai lá, extrai os dentes, aí ficam os alvéolos, por exemplo aqui tem uns pra caramba, né? Eu sei que isso aqui é um canino, então se eu colocar na distal do canino, né, eu já sei que ganhei o jogo, então não preciso me preocupar com o seio maxilar, tá ok? Então resumindo, eu vou voltar aqui, são 3 formas, por transparência, abertura sinusal e pela referência dos alvéolos. Por fim, agora eu vou passar um vídeo, onde eu vou colocar um vídeo de uma cirurgia. Deixa eu só dar um play aqui. Aí, estão vendo o vídeo? É isso. Ó, aqui é um caso que tinha alvéolo, tá? Só para exemplificar. Então, após a anestesia local, o descolamento usual, como vocês já fazem, o descolador de Mold, não tem nenhum segredo em relação a isso, né? Forame, a gente sempre corta aqui o naso palatino, pode sangrar um pouquinho às vezes, normal, depois já para, pode infiltrar um botão anestésico, pode fazer ossocompressão, muito raramente isso aí incomoda, muito ele para. Nivelamento ósseo, hoje nessa broca que eu uso uma broca chamada peri-invertida, que é uma maxi-cut, né? Onde você vai nivelar o osso, tirar todas as arestas cortantes. Aí estou fazendo a broca inicial, contra ângulo invertido, vendo a maxila de cima. Olha que importante esse passo. Como eu tenho os alvéolos aqui, nesse caso, didaticamente, eu utilizei a guia do Alan Ford, para você entender como que é que usa, ela tem essa angulação, ela faz um movimento em relação lateral, ela modifica também a posição. Estou indo lá com a minha broca lança. Então, uma cirurgia totalmente execuível com anestesia local, a gente faz de rotina, sem nenhuma complicação. Aqui o implante distal, o implante anterior. Nesse caso, quando você tem a guia, você já avaliou a guia com a face, você segue 100% a guia, não precisa ficar a cada passo saindo da cirurgia, né? Conferiu com a face, a guia está certa, está feito lá. Aí eu estou colocando o implante do outro lado. Nessa época eu utilizava o implante da Neodent, hoje eu uso os implantes da Sim, da linha Epicut, que a gente não vai conseguir falar hoje, vai ficar na próxima, mas a Sim lançou os implantes Long, onde eu consigo tangenciar esses implantes ainda mais longos, né? Então eu consigo melhorar ainda mais a ancoragem do meu osso em situações mais extremas, né? Então aí os implantes recebem um toque. Aqui na região anterior, quando você usa implante de 13, atenção, se você está usando implante maior do que 13 na região da pré-maxila, significa que você tirou pouco osso, tá? Então é importante você lembrar disso. Aí colocando os mini pilares, no caso aí mini pilar de 30 graus, os distais, hoje eu utilizo mais de 45 graus assim, mas na época a gente usava esse tipo de implante. E aí daí pra frente não tem muito segredo, você vai colocar os mini pilares, vai fazer sutura para colocar os transfers, né? E fazer a moldagem do paciente de maneira usual. O Alan Ford, do mini pilar para cima, ele não muda em nada em relação ao protocolo convencional. Só é importante você entender e manter o cantilever numa extensão adequada. Você não pode fazer um cantilever muito grande. Lembra o que eu falei? Sempre o teu implante distal ele tem que sair a nível do primeiro pré-molar. Se ele saiu numa região anterior, aí você tem que tirar um dente, não tem o que fazer, tá ok? Então aqui, aí transferência, uns pode usar escaneamento, pode usar transferência convencional, tanto faz, cada um tem a sua preferência, né? União, guia multifuncional, tirão oclusão, enfim, não tem segredo nenhum daí para frente, a carga imediata ela pode ser feita com bastante segurança e o paciente numa situação antes e depois, né? Eu costumo sempre pegar um dente parecido com o do paciente, para não descaracterizar muito, mas ficou muito feliz. A emergência saiu aqui na distal do segundo pré, desse lado, não dá para ver, peraí. E aqui ficou na região do primeiro pré. Então, basicamente é isso. Pessoal, tenho 2 minutos antes de terminar essa live.
eu quero só mostrar aqui rapidamente essa linha do implante Epicus da Sim, que eu queria conversar com vocês. A linha Epicus, ela é destinada para você ter uma otimização em relação à carga imediata. Porém, na região cervical, como esse implante ele é cônico, o corpo dele é cônico, é importante você não fazer uma subpresagem completa da osteotomia. Geralmente eu vou até a broca indicada no kit e eu vou lá e pego uma broca a mais para fazer só a entrada dessa osteotomia, para não começar a ter muito torque naquela região, que às vezes tem fratura cervical, ok? Só vou mostrar o último caso aqui. Esse é um caso aqui também realizado, que a gente fez a abertura sinusal, olha lá, esse aqui fiz grande até, tá vendo? Com a guia do Alan Ford. E, consequentemente, espiras expostas por palatino, né? Tem espiras expostas pelos implantes anteriores também, não tem problema nenhum. E a gente faz a finalização da prótese com um DSD, 2D ou 3D, enfim. E vai lá instalar a prótese do paciente antes e depois, né? O paciente rejuvenesce bastante com a prótese adequada. Tá ok? Então, para finalizar aqui, esses são os implantes Epicus Long, né? Que você consegue, às vezes, sair com o implante lá no primeiro molar. Então, como ele é mais longo, você vai entrar mais posterior ainda e você vai conseguir muitas vezes fazer uma prótese sem cantilever. Não que isso precise ser feito, né? Olá, voltei aqui, acho que caiu minha conexão, já voltou, né? Tá todo mundo ainda aí? Show! Eu estava falando desses implantes Epicus que a gente faz, consegue tangenciar o seio maxilar e jogar a emergência mais posterior ainda. Então, muitas vezes, a gente consegue fazer uma prótese sem cantilever, tá? Então, essa é uma vantagem que a gente está vendo ao utilizar esse tipo de implante. Pessoal, eu não consegui ver aqui os comentários, mas eu vou responder algumas perguntas aí, se alguém quiser colocar. Parabéns pelo conteúdo, mas quero chamar a atenção, didático como entrega a teoria, você é diferenciado. Obrigado. Vamos ver o que mais aqui, alguém comentou. Você faz levantamento do assoalho nasal como necessário? Caso sim, coloca o biomaterial, não. Marcos, eu não costumo fazer levantamento de cavidade nasal, tá? Quando não tem osso suficiente na região da pré-maxila, vamos botar assim, qual que é o limite em milímetros para ficar mais fácil? Quando tem aí 7 ou 8 milímetros, eu coloco o implante bicorticalizando com ápice 1, 2 milímetros dentro da cavidade nasal. Quando tem lá, às vezes 5 milímetros ou menos, aí geralmente eu parto para o zigomático, tá ok? Outra possibilidade que tem, em casos pontuais, mas ainda é uma coisa, digamos assim, não tem tanta evidência quanto o zigomático Alan Ford, é o implante transnasal. A gente está de olho nos casos, está estudando. Assim que começar a ter um pouco mais de evidência científica, a gente acredita que é uma possibilidade nesses casos utilizar implante transnasal, mas com calma, tá? A gente não está indicando e fazendo para todo mundo, porque ainda tem muita coisa a ser publicada, né, em relação a esse tipo de implante. Então, esse tipo de implante aqui do Epicus Long, esse caso foi um caso que a gente fez na validação. Eu faço parte do PID atualmente da Sim, participo da parte cirúrgica de validação. A gente fez uma rodada de cirurgias lá em São Paulo, eu, Maurício Mota, Fábio Bezerra, Salomão Osteto, Bruno Giraldini, quem mais que estava lá? Bruno Candeias, o Nantes, o pessoal todo lá. A gente fez uma validação desses implantes lá. Esse caso foi um caso preparado pelo Dr. Maurício Mota. Os casos que operam em São Paulo, geralmente é o Dr. Maurício Mota que faz as próteses, né? E, enfim, a gente, na tomografia, você consegue ter uma visão muito clara de quanto você vai ter de osso na região anterior e a possibilidade de tangenciamento dos implantes distais, né? Então, nesse caso, o planejamento foi angular 2 implantes posteriores, mais 2 anteriores, e a gente vai lá e faz o preparo protético. O Maurício gosta muito das avaliações, de fazer um reverso bem certinho, montagem de dentes, como manda o figurino, né? Aqui o deslocamento mucoperocial total, a gente faz então as extrações com bastante cautela. Aqui está o rebordo exposto, nivelamento com a broca maxi-cut, aí inicia essas perfurações. Uma coisa que é bem importante para definir a altura do implante anterior, a gente perfura até cair dentro da cavidade nasal. Como assim? Você fura até cair no vazio, não tem problema nenhum. Quando você perfurou, você entra com uma sonda, essa sonda tem a bolinha na ponta, e você vai lá, extravasa dentro do seu maxilar a pontinha da sonda, recua até ela travar.
Aí você consegue ter a mensuração total de qual é o tamanho do implante que você vai poder utilizar, tá ok? Essa é a manobra, ó a sonda para fora, introduzir dentro, recua, a bolinha trava aqui na cortical, você mede o tamanho do implante, tá? Aqui está a posição do implante, aí o EpiPen sendo instalado na região anterior, um ótimo travamento. Essas espiras, elas têm um desenho de uma evolução progressiva, né? Então ela é bem fininha na nível apical, conforme você vai instalando o implante, ele vai descendo e vai tornando essas espiras mais espessas. Então ele tem um travamento progressivo, né? É um implante fantástico, mas claro, em alguns momentos você tem que dar um contra-torque e depois colocar ele de novo para conseguir parafusar o implante, tá ok? Então aí está o desenho do implante. Esse é um implante então longo, um implante distal, que tem aí por volta de 18 a 24 milímetros atualmente, então é uma coisa muito bacana. E as conexões podem ser hexágono externo ou Morse, né? Beleza, a gente viu que tem a possibilidade de reabilitar os casos, 70% das vezes a gente vai refazer o Alan Ford Standard, mas vai ter os casos que você precisa entender de implante zigomático. E é sobre esse assunto que a gente vai fazer a nossa próxima live. Tendo alguma dúvida, pode enviar no meu direct e a gente vai conversando e compartilhando cada vez mais conhecimento, tá? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.